Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje é a aula de revisão do nono ano, ok? Nós trabalhamos 4 capítulos durante o primeiro bimestre. Os primeiros anos da República, movimentos sociais e resistências, a Primeira Guerra Mundial e a Revolta Russa, Revolução Russa, ok? Então, para melhorar o estudo de vocês, para ter uma preparação assim para a prova, a partir da página 12, né, Brasil República, vai até a página 71. Página 12, a página 71. No primeiro capítulo, que fala sobre a Primeira República, nós começamos a estudar e a pesquisar sobre a história de Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente republicano, Primeira República. Essa república ela foi instaurada no dia 15 de novembro de 1889. O Brasil vivia sob o domínio de uma monarquia e tinha um imperador chamado Dom Pedro II. Dom Pedro II ele era um imperador centralizador. E algumas pessoas no Brasil estavam insatisfeitas, principalmente porque em 1888 foi assinada a Lei Áurea e os escravos foram libertados. Com isso, tanto os cafeicultores, os produtores de leite, né, as oligarquias, estavam insatisfeitas com o governo da monarquia. O que eles fizeram? Juntamente com o exército, né, eles deram um golpe e instalaram uma república no Brasil. Sendo assim, ao proclamar a república, o Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido para ser o presidente, né, fazer a instalação de um governo provisório. Seu vice era chamado de Marechal Floriano Peixoto. Esse período também ficou conhecido como período da República da Espada. Por que isso? Porque tinham 2 militares comando do Brasil. E com isso, claro, né, era como se fosse um governo dirigido por militares. Bem, eles consolidaram o poder republicano e aí, no dia 24 de fevereiro de 1891, eles fizeram a proclamação, né, foi promulgada a primeira Constituição. Então, essa Constituição ela tinha algumas características. Uma das principais características era o seguinte: a autonomia das províncias, que eram os estados. Né? Os estados eram chamados de províncias e tinham os seus presidentes de província. A partir dessa Constituição, passou a ser chamado de Estado, e cada Estado tinha um governador. Então, por exemplo, Estado de Minas Gerais, governador de Minas Gerais. Antigamente era província, província de Minas Gerais e o presidente de Minas Gerais. A segunda mudança interessante foi o sistema, eles mudaram o sistema para um sistema de presidencialismo. Bem, numa monarquia só tem um poder. Num sistema republicano, nós vamos ter 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, eles dividiram em 3 poderes. Também mexeram no direito do voto, que era o seguinte: as mulheres que já não tinham direito antigamente, né, passaram também a não ter. Né? Eles não mexeram nada nessa questão, mas os homens maiores de 21 anos passaram a ter o direito ao voto. Antigamente, só podia votar quem tinha posses, quem tinha dinheiro, quem tinha terras, podia participar da eleição. Mulheres continuaram a não poder votar. Os analfabetos e as pessoas em situação de rua também não podiam votar. E os soldados, né, os chamados praças, esses também não podiam participar da eleição. E também fizeram uma coisa interessante: separaram o Estado da Igreja. Criaram um Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado que não tem a intervenção da Igreja. E nem a Igreja, nem o Estado intervém na Igreja, nem a Igreja intervém no Estado. Bem, com isso, foi instaurada a República no Brasil. Começa logo depois, em 1890, né, foi feita uma eleição presidencial e Deodoro da Fonseca não foi eleito pelo voto direto popular. Ele foi eleito pelo parlamento. Né? O Congresso reuniu, né, e aí elegeu ele
presidente do Brasil. Ele passou a enfrentar uma série de resistência, né, dos membros do Congresso, que criticavam duramente seu conservadorismo. Ele era muito conservador, não queria mudanças, né? Uma pessoa conservadora é aquela pessoa que não quer mudar nada, ela quer conservar a situação do país no lugar que estava. E ele centralizou também o poder, continuou a centralização do poder em suas mãos. Com isso, né, na tentativa de manter-se no poder, ele dissolveu o Congresso, 3 de novembro de 1891. E aí, com uma revolta militar com greves, revolta militar na Marinha, ele renunciou e o seu vice assumiu o governo, que foi o Marechal Floriano Peixoto. Okay? E aí teve, nesse processo, né, continuou as políticas para favorecer algumas oligarquias. Teve a política dos governadores, os governadores tinham um certo poder sobre o governo central. Veio a política do café com leite também, que foi a política que Minas e São Paulo escolhiam o presidente da República. Minas era produtor de leite e São Paulo produtor de café. Por isso essa ideia de república, né, de política do café com leite. Dois estados importantes da federação se organizavam para dirigir o país. Bem, e aí veio um processo de reformas, né, a partir do século XIX para o século XX, nessa transição, o governo começou a planejar as reformas no centro do Rio de Janeiro. Então, criaram um modelo, né, de urbanização e queriam alargar as ruas, seguir o modelo europeu. Com isso, eles criaram um movimento chamado Bota Abaixo, que em 1902, Rodrigues Alves era o presidente do Brasil. E aí o que ele vai fazer? Ele vai chamar um engenheiro, Pedro da Passos, né, que foi nomeado prefeito da capital. E aí ele fez um trabalho chamado Bota Abaixo. O que era? Os casarões antigos, casebres, derrubaram tudo e começaram a reorganizar o centro do Rio de Janeiro. E aí modernizaram toda a cidade. Okay? Com isso, claro, as pessoas pobres foram morar onde? Foram morar no Morro. Primeira favela do Rio de Janeiro, Morro da Providência, perto da Central do Brasil. Então, para os morros, foi destinado a moradia para os pobres. Nem casa, né? Eram barracos que eram feitos com isso. Né? E essas reformas não foram assim, boa para o comércio, para quem tinha dinheiro, mas para o pobre não foi muito legal. Aí surgiram as primeiras favelas no Brasil. Né? No capítulo 2, né, que a gente vai trabalhar também, nosso livro, não esqueço de pegar o livro, movimentos sociais e resistências. Né? Então, diante dessas mudanças, claro que vai haver os movimentos de resistência. O primeiro movimento que vai acontecer é o chamado Revolta da Vacina. É um movimento urbano, porque acontece dentro da cidade. E essa revolta da vacina, em 1904, ela era porque a situação da cidade do Rio de Janeiro era muito insalubre, muita sujeira, então as pessoas ficavam doentes com muita facilidade. Então teve um médico, né, um médico sanitarista, ele criou uma vacina, né, para poder imunizar as pessoas. Esse médico chamava Oswaldo Cruz. Né? E aí, a partir daí, o governo obrigou as pessoas a se vacinarem. E aí houve um movimento de resistência contra a vacina. Né? E o governo decretou que era o que tinha que fazer, mas aí chegaram a um acordo lá, eles acabaram vendo que era uma imposição, e aí resolveram vacinar as pessoas que queriam ser vacinadas, né? Para não haver mais complicações. E também, em 1910, houve uma revolta dos marinheiros. Né? Os marinheiros eram liderados pelo João Cândido. Eles reclamavam porque todas as vezes que eles faziam alguma coisa errada, eles eram castigados com chibatadas. Né? Em alguns casos, né, eram 250 chibatadas. Na verdade, os marinheiros começaram a se revoltar contra essas chibatadas e aí tomaram conta de um navio. Levaram o navio para a cidade do Rio de Janeiro, apontaram para a cidade, enquanto
né, a Marinha não diminuísse esses castigos. E fizeram um acordo, né, para que acabasse a revolta e que os marinheiros seriam anistiados. Enfim, não foram anistiados, foram presos, o governo não cumpriu com a palavra e, mesmo assim, a revolta acabou. Né? Essas revoltas, elas aconteceram também no campo, né? Houve revoltas no campo, a revolta da Guerra dos Canudos, né? Uma comunidade criada por um líder messiânico, né? E aí era conhecido como Antônio Conselheiro, ele vai fazer uma comunidade alternativa, qual era o problema desse grupo? Eles não estavam satisfeitos com a república, eles queriam voltar à monarquia, mas, né, enfim, não deu muito certo, o governo mandou os soldados lá e acabou com todo o movimento, né? Essa revolta ela aconteceu entre os anos de 1896 e 1897. Foi um povoado no interior da Bahia, né? E aí, nesse movimento, nesse período aí, né, era um período de transição entre a ideia de acabar com a monarquia e instalar uma república. Bem, enfim, o governo mandou o exército para lá, matou todo mundo, matou uma série de pessoas e acabou a revolta a revolta de Canudos. Depois, uma segunda revolta também no campo foi a revolta a Guerra do Contestado, né, que é chamado de guerras porque envolveu muito mais pessoas nesse movimento. Era uma região entre o estado do Paraná e de Santa Catarina, uma região que as pessoas disputavam território lá. O governo queria fazer uma construção lá, construir uma estrada de ferro. E aí as pessoas dessa região não queriam, porque elas iam ser desalojadas. E com isso, né, porque temiam ser expulsos de sua terra, eles se revoltaram contra a construção e contra os soldados. E aí, claro, o governo mandou novamente as pessoas lá, o exército, acabar com essa revolta e diminuir o problema. No terceiro capítulo nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial aconteceu logo assim no final do século XIX, ok? E foi uma guerra por uma disputa de imperialismo, né? As nações queriam ser imperialistas, queriam dominar territórios. E existia um problema entre a Alemanha e a França, e com esse problema, né, além desse problema, tinha outros conflitos. E existia um sentimento nacionalista. Que sentimento é esse? Um sentimento de pátria, de dominação, de controle de território, de aumento e expansão de território. E com isso, com esse movimento todos, né, houve um fato que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Tinham dois grupos disputando a hegemonia mundial. Você tem ali a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, ok? E a Itália. E no outro lado você vai ter o quê? Você vai ter a Inglaterra, a Alemanha, ok? E a Rússia. Então esses dois grupos, estavam disputando o estopim, não o estopim, mas disputando a hegemonia mundial. Com isso, né, aconteceu um fato que foi a morte, né, foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro. Ele foi assassinado por um estudante. E aí, com isso, estourou a Primeira Guerra Mundial. Esse assassinato fez com que as nações colocassem uma culpa na outra. Né? E aí começou a guerra. A guerra foi declarada, né? As potências da Entente e as potências centrais. Bem, já falei que as potências da Entente eram o quê? Rússia, França e Inglaterra. As potências centrais, a Alemanha, né? O Império Austro-Húngaro e a Itália. Esses dois blocos começaram a se enfrentar, né? Essa guerra foi na Europa, e aí houve várias fases da guerra.
né? A fase a guerra das trincheiras, que eles cavavam buraco, o enfrentamento pessoal, né? Então, no momento eles pararam uma greve, pararam uma guerra e algumas coisas surgiram de novidade nessa guerra, né? O uso da tecnologia e a indústria de guerra, por exemplo. Uma coisa interessante foi os submarinos. Os alemães inventaram submarinos. Okay? Algumas armas químicas, os tanques de guerra, os aviões, né? Começaram a aparecer nesse momento de guerra. E aí, claro, chegando ao final da guerra, né, os Estados Unidos fez a sua intervenção, entraram na guerra, o Brasil também participou da guerra, na Primeira Guerra, levando medicamentos, médicos, enfermeiros, né, os Estados Unidos na América também ajudando. E aí, com o fim da guerra, as potências da Entente venceram, que é a Inglaterra, França e a Rússia, que depois a Rússia saiu um pouquinho da guerra, entrou os Estados Unidos, e quem perdeu? Os alemães foram derrotados. Então eles tiveram o quê? Que assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes, que era o seguinte: eles teriam que cumprir com algumas tarefas. Primeiro, diminuir o número de militares, né? Não produzir mais armas, né? Indenizar os países que venceram a guerra. Né? Então os alemães saíram envergonhados dessa guerra. Com isso, fez com que a Alemanha fosse se preparando para ser também uma forte e poderoso país na Segunda Guerra Mundial. Isso nós vamos ver numa próxima aula. Enfim, eu gostaria que vocês estudassem o questionário que eu passei, que eu entreguei na escola, e também pudessem estudar as páginas do livro, né, as páginas que eu passei. Página 12, né, lá no comecinho do livro, e chegasse mais ou menos até a página 59, ok? 4 capítulos, dá uma lida, dá uma estudada, uma boa prova para vocês, se vocês forem fazer. Eu espero que essa fase do coronavírus passe, né? Que a gente possa daqui a pouco estar aí na escola. Fiquem em casa, cuidem dos seus pais, né? Evitem a rua, porque a casa é o melhor lugar para a gente ficar. Depois a escola, né? Com certeza a escola também é o lugar que nós vemos os nossos amigos e nos sentimos bem. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.